amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente. Mais um domingo, mais uma reflexão sobre a ótica da classe trabalhadora. No 12º domingo, chamado do Tempo Comum, é sempre bom a gente lembrar que o nosso irmão Reginaldo dizia que, diante desse termo tempo comum, melhor mesmo era a gente chamar de tempo do discipulado e da missão. Então, passado esse tempo de Páscoa, de festa, de reflexão na ótica da ressurreição, vivamos o tempo do discipulado e da missão. Por isso eu saúdo a todos e todas que continuam caminhando com a gente, seja daqui, do nosso estado, de outros estados, de outros países, para a gente continuar refletindo essa boa nova, que quanto mais é boa e nova para a gente, quanto mais a gente refletir diante dos problemas que atingem a todos e todas nós, classe trabalhadora. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Ao Pai Criador do Universo, por Cristo, Verbo de amor. Ao Pai Criador do Universo, por Cristo, Verbo de amor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Ao Deus que por sua palavra os seres todos chamou. Ao Deus que por sua palavra os seres todos chamou. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Das Escrituras bebendo, exulta o povo em louvor. Das Escrituras bebendo, exulta o povo em louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. É bom cantar um bendito, um canto novo, um louvor. Bom dia, eu sou Lucinalva Almeida, trabalhadora da educação, coordeno a gestão de manutenção predial na Universidade Católica de Pernambuco. A leitura do Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 8, versos 18 a 24. Um dia, quando estava rezando sozinho, com os seus discípulos por perto, Jesus aproximou-se e perguntou-lhes: quem o povo está dizendo que eu sou? João Batista, disseram-lhes ele. Outros, Elias, ou um dos outros profetas antigos que se levantou dentre os mortos. Então ele perguntou-lhes: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo
de Deus. Jesus deu-lhes ordens rigorosas para não falarem isso a ninguém, porque é necessário que o Filho do Homem sofra muito, disse-lhe ele. Seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes principais e pelos mestres da lei, e seja morto e ressuscitado no terceiro dia. Então ele disse a todos: aquele que quiser me seguir, deve pôr de lado seus próprios desejos e carregar sua cruz cada dia, e me acompanhar. Quem insistir em salvar sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Palavra do Senhor. Essa boa nova que nós ouvimos, ela de fato casa, combina de cheio com a volta ao tempo do discipulado e da missão. Eu queria lembrar que na semana passada a gente falou sobre a Santíssima Trindade. O nosso olhar deve ser trinitário para toda essa realidade, para toda a nossa vida, não é? Com a força do Pai, com o testemunho do Filho e com a esperança, o sopro, a ventania do Espírito. E aí a gente terminou dizendo que importa mesmo, para a gente que quer viver uma vida trinitária, é ser comunidade, é viver em comunidade. Então, o que é que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Porque a gente escuta Jesus questionando a sua comunidade. Esse texto ele tem um paralelo com o texto de Mateus, capítulo 16. É um texto que a gente vai ouvir nos próximos dias também, na festa de São Pedro e São Paulo. Porque o questionamento, segundo a tradição bíblica, se faz a São Pedro. Ora, e é um questionamento à comunidade. Jesus está encerrando a sua missão, parte de sua tarefa na Galileia, e está seguindo para Jerusalém, onde o seu martírio será consumado. E aí, me parece que Jesus, sabendo que essa comunidade já conviveu com ele um certo tempo, pergunta a ela o que é que dizem que ele é. E é curioso que a resposta que essa comunidade dá sobre o que é que o povo vê em Jesus é uma resposta sobre o passado. É uma resposta de pessoas, de comunidades que ainda vivem o passado. Por isso, para elas, ele é o Batista, ele é um daqueles profetas, ele, quem sabe, é até uma volta, um jeito novo do Elias estar presente ali. Isso tem muito a ver com as nossas realidades de fé, com as nossas comunidades, que olham para o passado constantemente e esquecem de se renovar, de dar sopro de vida, de gerar novas formas de ser comunidade, de ser pastoral, de ser comunidade de fé, de ser vida renovada nos vários espaços onde a gente vive a nossa fé. Não é só aquele povo que corre o risco de viver no passado. Muitos de nós corremos esse risco. Muitas comunidades correm esse risco. E aí, diante disso, Jesus bem diz: e vocês que caminham comigo, que vivem comigo, o que é que dizem que eu sou? Pedro, mas não necessariamente Pedro, mas talvez isso seja uma síntese do que aquela comunidade diz: tu és o Messias, tu és o Cristo. Ora, em outros momentos das nossas comunidades cristãs, esse texto, mas o paralelo, que é o texto de Mateus 16, é lido 3 vezes no ano. Uma vez no começo do ano, para celebrar a cátedra de São Pedro, a igreja de São Pedro, e aí é lembrado o texto de Mateus, onde Jesus faz essa pergunta. No tempo comum, em alguns dos anos, a gente lê esse texto de Lucas,
E na festa de São Pedro e São Paulo, a gente volta com o texto de Mateus para Jesus fazer a mesma pergunta. E vós, né? Em cada um desses 3 anos, o acento, a tônica é diferente, né? Seja lá no começo do ano, para lembrar da igreja de São Pedro, seja no meio do ano, agora em junho, para lembrar da missão de Pedro e de Paulo. Mas quando esse texto, seja de Mateus, ou seja esse de Lucas que a gente está lendo, é lido no tempo do discipulado e da missão, a tônica é Jesus e a sua comunidade. A tônica não é Pedro ou a sua cátedra. A tônica é Jesus e a sua comunidade. É Jesus que está no meio, que é o Messias, que é o Mestre. E a sua comunidade que reconhece isso, rompendo aos poucos, evidentemente, porque essa comunidade ainda é passível de alguns erros e descaminhos, mas essa comunidade que luta para romper com as formas antigas, arcaicas de viver a sua fé. Jesus não é uma reinvenção do que é antigo. Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. E é o novo na vida de cada um e de cada uma. Mas é o novo na vida da comunidade. A comunidade que a gente começa a pensar no domingo passado, com a solenidade da Santíssima Trindade, e segue pensando nela. Pensando numa forma de viver comunitariamente, que reconheça Jesus como companheiro, como Messias, como ungido que comunica a boa nova para todos e todas nós. Evidentemente, nesse texto, Lucas nos mostra, ou a comunidade lucana que recebe essa tradição, nos mostra que Jesus pede para que não se espalhe isso agora. A sua missão, o seu messianismo ainda está em caminho, ainda está em processo, ainda não foi concluído. Por isso, Jesus pede que a comunidade guarde isso. Mas Jesus, dentro do segmento, uma vez que entende que essa comunidade começa a perceber de fato quem ele é, Jesus pede 3 coisas. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-o. É isso que Jesus pede. São 3 coisas difíceis. E o Lucas, diferentemente de outras tradições, diz diariamente. Ora, Jesus pede que se renuncie a si mesmo, porque foi isso que ele fez. E quando ele diz que ainda vai sofrer, vai ser torturado, vai ser crucificado, ele está dizendo que vai sofrer isso justamente nas mãos de quem colocou a sua própria vida acima da vida dos outros. Seja o poder político, o poder econômico e o poder religioso. Os sacerdotes, os anciãos e os políticos e os governantes da época. Contra esse tipo de posição, lembrando que os anciãos eram uma espécie de latifundiários, tinham poder e tudo mais, contra isso tudo, Jesus pede que a gente renuncie a si mesmo. Jesus pede que a gente tome a cruz diariamente, ou seja, viva essa missão. E Jesus pede que a gente siga na sua fileira. Vou voltar na mesma tecla. Siga nessa fileira como comunidade, coletivamente. Isoladamente, a gente não pode viver esse segmento. Atrás de Jesus com a sua cruz tinha uma comunidade, não tinha uma pessoa só. Essa é a mensagem, essa é a reflexão. Reconhecer a Jesus como Messias, como Mestre, como companheiro, é viver em comunidade e aceitar o seu tríplice pedido. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Ele ainda diz, porque do que é que adianta ganhar tudo, mas perder a vida?
Do que adianta não gastar a vida, não doar a vida. Por isso que a gente está chamando o tempo todo de reino de Deus. Do que adianta a minha vida diante do sofrimento de tanta gente, diante da exploração que vive toda a classe trabalhadora. É por isso que a gente vê tanta gente ainda se doando nesse nosso país e, infelizmente, vivendo o seu martírio. A gente nos cabe crer que esse martírio está configurado ao martírio do Mestre Jesus. Mas como comunidade que ouviu Jesus dizer que quer vida e vida para todo mundo, a gente não quer mais martírio. A gente quer o martírio apenas na sua perspectiva mais forte, que é de testemunho. Mas a gente não quer mais que as pessoas que entregam a sua vida por uma causa precisem de perdê-la brutalmente. A gente está vivenciando isso nos últimos dias no nosso país. Vendo pessoas sendo mortas em condições brutais, dentro de uma lógica de uma necropolítica, ou seja, numa política de morte, que mata jornalistas, que mata pessoas comprometidas com as causas indígenas, que mata pessoas apenas por serem jovens e negros. Uma necropolítica que começa com o discurso de ódio do presidente da República, que faz esse discurso se transformar em políticas de morte, fazendo a FUNAI virar uma fundação anti os povos indígenas, contra os povos indígenas e contra aqueles e aquelas que lutam junto aos povos indígenas, e que dá força e que legitima a política de extermínio de quem está no garimpo, de quem está no agronegócio, de quem está querendo devastar o nosso país. Então é por isso que a gente está do lado de Jesus, do lado que diz que a gente tem que renunciar a nós mesmos, que a gente vai ter que pegar a cruz diariamente e seguir a Jesus. A gente vai pegar as nossas cruzes, a gente precisa carregar a nossa cruz coletivamente, erguer a nossa cruz, principalmente quando um dos companheiros e companheiras tomba, quando é martirizado, como o Dom Phillips e o Bruno Silveira. Então a gente precisa viver esse momento dentro da mística do discipulado de Jesus, que não é só uma mística que sente, que se compadece, que se entristece com a morte do Dom e do Bruno, mas uma mística que se coloca a pegar essa cruz dos dois e seguir nela diariamente. E seguir nela diariamente faz parte daquela missão que a gente falou na semana passada. A gente vai ter que começar a conscientizar as nossas famílias, as nossas comunidades, os nossos colegas, seja no trabalho, seja nos sindicatos pastorais, nas associações de moradores. A gente vai ter que conscientizar todo mundo, estar junto coletivamente para exterminar, é paradoxal isso, mas exterminar todo o discurso de ódio que continua matando os povos indígenas, negros e negras, mulheres, jovens, classe trabalhadora. A gente quer os nossos mártires vivos, porque martírio é testemunho. A gente quer os nossos mártires vivos, porque o nosso mártir maior, Jesus, o nosso mártir maior, Jesus, nos prega, nos confia, nos promete ressurreição. E ressurreição aqui também, quando a gente tem o reino de Deus próximo da gente. Então, que a vida do Dom, que a vida do Bruno, que a vida de todos e todas que doaram a sua vida estejam em nossas cruzes, mas em nossas vidas. E que a gente carregue essa cruz e essa vida diariamente, sem medo de perder a vida, mas querendo sempre que o discipulado e a missão que Jesus nos confia seja um sinal de vida para todos e todas. Então vamos seguir essa semana com essa motivação de que a gente
quer viver nas nossas comunidades com a clareza de que a gente reconhece Jesus, de que a gente sabe quem Ele é, de que a gente vai renunciar a todo projeto que coloca o nosso olhar narcísico na frente. A gente vai renunciar a todo o projeto que coloque a gente acima de qualquer outro irmão ou irmã. A gente vai tomar a nossa cruz diariamente, coletivamente, e a gente vai seguir o projeto dele, o projeto de Jesus, o projeto do Dom, o projeto do Bruno, o projeto da irmã Dorothy, o projeto do Chico Mendes, o projeto do nosso irmão Reginaldo Veloso, o projeto de todos e todas nós que pensamos, que costumamos acreditar no mundo de paz, um mundo de justiça que a gente chama de reino de Deus. Então vamos pegar a nossa cruz e vamos seguir a Jesus e fazer desse tempo do discipulado da missão um tempo de questionamento constante para que as nossas comunidades não arredem pé de viver um tempo de justiça, de viver um tempo de denúncia de todo discurso de ódio. Jesus não usava pistola como alguns falsos profetas, alguns falsos messias com a faixa de presidente costumam falar. Jesus tomou a sua cruz, convidou a gente a tomar a nossa cruz e segui-lo. E a gente vai fazer isso com paz, com justiça, mas com denúncia, com indignação, com revolta, né? A revolta, aquilo que revira a gente. Que enquanto um dos nossos irmãos ou irmãs continuar sendo martirizado, a gente não vai arredar o pé da denúncia e do anúncio da boa nova. É isso, gente, uma boa semana, muita saúde, muita paz. Vamos viver esse tempo de missão, né? Lembrando dos que tombaram, dos que são semente, para a gente brotar mais e mais na vida de nossas comunidades. Até mais. Saúde para todo mundo. Ó Pai que habitas a imensidão, Tu que és nosso e de toda a gente, que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Que venha a nós o Teu reino, ó Pai, e nosso mundo se reinvente. Assim na terra como no céu, Tua vontade, ó, se faça sempre. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Haja o pão nosso em toda a mesa, haja o perdão entre toda a gente. Ó, vem livrar-nos da tentação, do cada um por si tão somente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. O amor venha nos irmanar, de todo mal, Pai, liberta a gente. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.